Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar sobre mais um estilo de decoração. Chegou a vez de falar do minimalismo. Minimalismo significa reduzir ao máximo ou a remoção do supérfluo. Ele é considerado um estilo de vida em que apenas o essencial é priorizado e a qualidade está acima da quantidade. Ou seja, nele você deve se desfazer das coisas em excesso e começar a viver com aquilo que você realmente precisa. Uma expressão que define bem o que o minimalismo representa é aquela criada pelo arquiteto Van der Rohe, menos é mais. Já que a ideia aqui é utilizar o mínimo de elementos possíveis, não deixando de lado a funcionalidade. Esse estilo vem conquistando cada vez mais adeptos pelo mundo, já que nos dias de hoje, com os espaços cada vez mais reduzidos, devemos evitar o acúmulo de objetos desnecessários. Dessa forma, a arquitetura e decoração passam a ser reflexo dessa maneira desapegada de viver a vida, com a criação de espaços mais limpos, compostos por cores mais neutras, formas e geometrias limpas, que seria o chamado ambiente clean. As pessoas que optam por esse estilo procuram transformar suas casas em um refúgio para a rotina pesada e estressante das cidades, buscando conforto e tranquilidade. Criam-se espaços integrados, com muita luz natural, organizados e sem os exageros do consumismo. Ou seja, não existem, ou quase não existem, elementos apenas decorativos. Cada um tem uma função, tem um motivo para estar ali. Dessa forma, o maior desafio dos arquitetos e designers é deixar os ambientes agradáveis, funcionais e aconchegantes, pois por ser um espaço com poucos objetos, é preciso ter muito domínio estético para conseguir emocionar os usuários daquele local. Você deve lembrar sempre que uma dica para quebrar essa ideia de dureza que um ambiente minimalista pode trazer é criar pontos de descanso bem aconchegantes. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a história do minimalismo. Não se sabe ao certo o ano em que o movimento minimalista surgiu. Porém, sabe-se que ele foi influenciado por uma série de movimentos artísticos e culturais e teve forte presença em Nova York e Londres nos anos 60 e 70. Com o passar do tempo, o movimento acabou crescendo e atingindo o estilo de vida de muitas pessoas, acabando por influenciar assim a arquitetura e a decoração. O minimalismo ganhou força logo após a Segunda Guerra Mundial, quando grande parte das pessoas perderam tudo e ter apenas o essencial para sobreviver tornou-se prioridade. A principal influência veio da cultura japonesa, com formas limpas e cores fundamentais. Além disso, o minimalismo também teve influências do movimento holandês de stijl, que significa o estilo. Além de ter aspectos da cultura escandinava, do construtivismo russo e de movimentos artísticos europeus, como o cubismo e o neoplasticismo. O importante é que todas essas influências propunham a contraposição dos estilos utilizados até então, como o clássico e o romântico, já que no minimalismo é proposto o uso de apenas aquilo que é essencial, não priorizando apenas a estética, como também a funcionalidade. Agora eu vou falar sobre todas as características do estilo de decoração minimalista. Eu vou começar falando sobre os materiais. A sofisticação do estilo minimalista dispensa texturas e padrões desnecessários, sendo preferível manter o ambiente o mais despido possível. Alguns materiais utilizados são o vidro, o inox, o cromado, espelho, mármore, granito, ferro, madeira revestida com laca, entre outros. O chão normalmente é bem polido e revestido sem quebra, sendo geralmente feito de linóleo, madeira clara, cimento queimado ou porcelanato. Quando se trata de revestimentos, a resina, o gesso e o cimento são os que se destacam. Os rodapés e rodatetos devem ser planos, assim como as demais superfícies. E as janelas devem ser lisas e sem peitoris. Além disso, as cortinas elas devem estar preferencialmente ausentes. E o uso de detalhes em vidro e outros materiais transparentes devem ser muito utilizados,
com o intuito de aproveitar ao máximo a luz natural. Os tecidos devem ser suaves e de extrema qualidade, podendo ser lisos ou estampados com listras ou formas geométricas. Deve-se prezar sempre pelo conforto e aconchego, já que pelo fato de o estilo parecer um pouco mais vazio, os elementos têxteis acabam se tornando muito importantes e um ponto de destaque do ambiente. Pelúcias e peles sintéticas, por exemplo, são utilizadas para cobrir bancos ou cadeiras. Agora falando das cores predominantes. O branco e outras cores claras, como bege e off-white, devem ser a base de todo o ambiente. Além disso, o marrom, o cinza e o preto também estão presentes na paleta de cores desse estilo. Geralmente, as áreas maiores, como paredes, pisos e grandes móveis, possuem cores claras, deixando os tons mais escuros para detalhes e acabamentos. Isso traz uma elegância e simplicidade para o seu ambiente. Não há necessidade de adicionar cores vibrantes nessa decoração, já que, segundo as regras minimalistas, elas causam apenas ruído visual. Porém, se você quiser, pode utilizar os pontos de cor nos objetos, com o intuito de quebrar esse tom dramático do local. Mas não fuja muito. Lembre-se que a ideia é sempre dar enfoque às cores neutras. Agora falando da iluminação, esse é o estilo que mais valoriza a luz natural. Quanto mais claro o ambiente, melhor. Por essa razão, grandes vãos e o uso das cores claras, como eu já disse, são tão importantes. Tudo isso para favorecer a difusão da luz. Opte por não cobrir as janelas ou vidros com móveis ou tecidos muito opacos, já que o ambiente deve ser fresco e arejado. Portanto, caso você queira colocar uma cortina ou persiana na sua janela, escolha tecidos finos e transparentes. Agora falando da iluminação artificial, as luminárias devem ser localizadas em pontos estratégicos para que o local se mantenha sempre bem iluminado. Elas devem ter design arrojado e sem contornos rebuscados, feitas de material como cobre, metal ou madeira. Evite pendentes ou lustres muito chamativos, assim como é bom evitar abajures, já que eles acabam ocupando espaço e chamando a atenção do observador, ponto que é desaprovado pelo minimalismo. Acerte utilizando iluminações com focos embutidos, cuja intensidade possa ser facilmente regulada. Além disso, é interessante o uso de lâmpadas LED, preferencialmente brancas. Agora eu vou falar das características do mobiliário e dos objetos de decoração. Já que nesse estilo a ideia é livrar-se do excesso e viver apenas com o necessário, a decoração acaba sendo composta por poucos objetos e móveis de boa qualidade, simples e funcionais. O que for apenas item de decoração deve ser filtrado e escolhido pontualmente. Alguns livros, jarras, vasos de plantas, pôsteres ou quadros com molduras marcantes e cores neutras são boas pedidas, mas você deve lembrar e ter cuidado para não gerar poluição visual no ambiente. Apesar do mobiliário presente ser básico, você deve encontrar um ponto de equilíbrio entre a simplicidade e o glamour. Os móveis devem apresentar design sofisticado, o que irá trazer elegância para o ambiente, e eles devem ser escolhidos de acordo com a função, sendo colocados em pontos estratégicos de forma a não obstruir o espaço livre da casa ou do ambiente. Então, por esse fato, por não ter muitos elementos no ambiente minimalista, os eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos acabam chamando um pouco de atenção. Eles acabam sendo elementos de destaque, então devem ser escolhidos a dedo. Além disso, são escolhidos os armários retos e neutros, cadeiras simples e confortáveis, além dos móveis no estilo clean, em que geralmente portas, gavetas não possuem nem sequer puxadores. Deve-se evitar o uso de prateleiras abertas, ou, se caso elas existirem, o ideal é que tenham poucos objetos sobre elas. Caso você não queira se desfazer de algum objeto por ele ter um valor sentimental, escolha guardá-lo dentro dos armários.
Assim os elementos não ficam à mostra e o ambiente fica livre desses excessos, ficando tudo mais organizado e harmônico. Então agora, para finalizar, caso você tenha assistido o vídeo que eu fiz sobre o estilo escandinavo, eu vou deixar aqui para vocês vão perceber que tem muitas características semelhantes entre os estilos. Mas eu vou falar para vocês a principal diferença entre esses dois. Ambos têm como semelhança, sim, a utilização das cores neutras. Mas a principal diferença fica na questão dos materiais. Enquanto no design minimalista utiliza materiais referentes ao design industrial, como o aço inox ou cromado, o estilo escandinavo utiliza materiais vindos da natureza, como madeira, pedras ou fibras naturais. Além disso, as cores neutras estão presentes, como eu falei, mas no minimalismo tem o uso do preto e do branco para criar essa elegância ao ambiente. Enquanto no escandinavo são as cores mais em tons pastéis, geralmente a mesma cor em diferentes tons. São ambientes monocromáticos. Mas vale lembrar que você pode criar um ambiente tanto com elementos minimalistas como com elementos escandinavos. Vai depender se você vai querer um ambiente mais industrial e urbano ou mais natural e monocromático, que seria o caso do escandinavo. E aí, o que você achou desse estilo? Gostou? Caso você queira utilizá-lo na sua casa, terá que desapegar de muitos objetos, deixando apenas aquilo que é necessário para o seu dia a dia. Lembre-se que a organização e a funcionalidade são os principais elementos do minimalismo. Tudo deve ter a sua função e lugar, permanecendo nele quando não estiver sendo utilizado. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, sugestão de vídeo, escreve para mim aqui nos comentários. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!